Então, é, eu sempre soube que gostaria de ser e que queria ser professora, né? Então, nesse sentido, eu sempre gostei também das coisas da natureza, sempre gostei de estudar bastante o corpo humano, a educação ambiental. Então, a minha escolha foi pelas ciências biológicas. Sabia também que eu queria fazer ciências biológicas para dar aula, né? Dentro do curso de ciências biológicas tem uma vasta possibilidade, né? São muitas possibilidades e eu sabia que eu queria era trabalhar com gente, que eu queria possibilitar a aprendizagem. Então eu segui por esse caminho. Eu trabalhei como professora eventual, eu substituí vários professores e eu também tive a oportunidade de ter as minhas turmas. E em 2005 foi o meu primeiro concurso público, então eu ingressei na rede pública estadual. Como sempre, né, naquela época também era muito difícil. Depois houveram outros concursos que foram regionais, né? Mas naquela época o concurso ele era estadual e na nossa região aqui pouquíssimas vagas. Então eu ingressei em São Paulo e segui trilhando os meus caminhos aí pela educação, dando aula, né, de ciências. Passei também no concurso de biologia, mas como eu já tinha ingressado em ciências, era um cargo mais antigo, a minha opção foi por ficar com essas aulas, né? E fui dando sequência, né, nessa caminhada, quando em 2008 surgiu a possibilidade de, de poder trabalhar na diretoria de ensino. Então, como o meu cargo ele estava fora ainda, né, na época lá na cidade de Cosmópolis, que é região de Campinas, eu fiz a opção por participar desse processo seletivo, né, na diretoria de ensino, e então comecei na função de professora coordenadora do núcleo pedagógico, né, da disciplina de ciências e também de biologia. Então, naquela oportunidade, eu estava tendo a minha primeira experiência em gestão, porque apesar de trabalhar diretamente com os professores da área de ciências, eu também tinha muito contato com a supervisão, né, com diretores de escola, e então surgiu aquela vontade, né, de dar mais um passo, né, na educação. E então eu resolvi fazer a pedagogia. Fiz a pedagogia, né, com essa visão aí da gestão e seguindo, né, num núcleo pedagógico que eu acredito que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas ele é uma parte da diretoria de ensino, né, é um setor onde existe um professor coordenador de cada disciplina, responsável, entre outras coisas, pela formação continuada dos professores da região. Então, qual que era a minha rotina? Era trabalhar, né, e manter o contato com os professores de biologia e de ciências, oferecer formação continuada através de cursos, possibilitar que eles recebessem as informações diretamente da Secretaria da Educação, né? Então, a Secretaria da Educação tem a sede em São Paulo e tem 91 diretorias de ensino, que são sedes regionais dessas da Secretaria de Educação, né? E elas são sedes regionais espalhadas pelo estado todo. Nós temos 91. A nossa regional aqui é a Diretoria de Ensino de Catanduva. Então, em cada uma dessas diretorias, existe um núcleo pedagógico, né? Então, eu participei dessa experiência aí, nessa função, durante 9 anos. Tive a oportunidade de conhecer muitas universidades públicas, de conhecer pessoas que acrescentassem, né, bastante na minha experiência de vida profissional. Então, eu fiz a pedagogia. Naquele momento, eu estava indecisa ainda se na minha carreira eu seguiria
pela parte acadêmica, né? Ou se eu colocaria de vez o pé ali na gestão. E isso tudo estou contando para vocês porque quando a gente faz a nossa formação inicial, né? Quando a gente tem aquele nosso sonho lá, inicialmente, muitas vezes a gente acha que vai ser aquilo ali para sempre, né? Então, que a gente vai é, fazer essa faculdade e que é essa, então, a nossa história. Mas nós sabemos que a gente vai amadurecendo, vai conhecendo pessoas, vai vivenciando experiências, e isso vai fazendo com que a gente possa trilhar caminhos e fazer escolhas, né? Então, a minha escolha em 2011 foi por fazer uma especialização em ensino de biologia, porque eu queria muito seguir pelo mestrado e aí doutorado, vida acadêmica, mas no meio do caminho, né, em trilhar essas possibilidades, eu me deparei com um novo concurso, que foi o concurso de diretor de escola. E eu fiz mais para testar, né, as minhas capacidades, para me testar, né? Porque sempre gostei de bastante, de muitos desafios. E no ingresso aí, eu me redescobri. Então, foi quando eu tive certeza mesmo de que, apesar de todas as dificuldades, que ser gestor de uma escola, e principalmente de uma escola pública, né? É, eu tenho certeza, a cada dia mais, vivendo essa experiência agora por 2 anos e meio, que é isso que eu quero fazer. Então, eu ingressei em 2018 novamente na cidade de São Paulo, né? Só que agora para uma experiência muito mais abrangente, né? Que é da direção da escola. Ingressei na escola Cacilda Becker, uma escola de anos iniciais, e depois, em 2019, eu fui removida para a escola Shirley, né? Camargo von Zuber, aí de Novo Horizonte. Eu falo com vocês de Tabapuã, né? Eu moro em Tabapuã, fica a 75 quilômetros mais ou menos de Novo Horizonte, e é o meu caminho todos os dias. Quando vocês sentirem a necessidade, por favor, pode me interromper, né? A gente fica um pouquinho assustado com a questão do monólogo, né? Nós que somos professores, a gente gosta de estar no meio das pessoas, a gente gosta dessa troca, né? Então, por que contar tudo isso para vocês? Por que contar um pouquinho da minha vida? Primeiro, porque eu acredito que a gente precisa é, criar um laço, né? De, de, de proximidade. Então, conhecer a história de alguém pode nos aproximar, né? Dessa pessoa um pouquinho mais. E é uma forma de quebrar o gelo, né? E também porque eu gostaria muito que o que eu tenho a falar para vocês sobre a educação integral, que possa ter uma relação com a minha experiência dos anos iniciais. Então, eu fui no ingresso de uma carreira, né, de uma carreira dentro da educação. Então, no ingresso para diretor de escola pública, dos anos iniciais para o ensino médio integral. Então, será que isso, né, nessa minha experiência, tem a ver com, de fato, a educação integral? Eu trouxe aqui algumas imagens, né? Essa aqui foi a minha primeira fala de acolhimento na comunidade onde eu trabalhava lá em São Paulo, na Escola Cacilda Becker. Vocês podem notar, né, pela foto, que era uma comunidade da periferia de São Paulo, mas dentro ali da região da Freguesia do Ó, então é a região norte de São Paulo, e as condições da escola, como vocês podem notar, né, não com muita luminosidade, então tem luzes aí só de um lado do teto, as paredes estão feias, né? As mães estão com uma carinha meio apreensiva, porque estavam chegando na escola, uma escola que estava acolhendo os alunos de primeiro aninho, né?
E eu ainda um pouquinho assustada com o fato de tudo que estava acontecendo, de toda a mudança repentina, né, na minha vida, porque eu estava deixando aqui marido, filho, para poder viver uma experiência profissional, da qual não me arrependo, né? Eu consegui conciliar, tô aqui, ó, no cantinho, acolhendo professores e acolhendo a família, né? Os familiares e os novos alunos da escola. Então, me deparei nesse momento aí com uma comunidade que cobrava bastante da escola que estava assim bem negligenciada naquele momento, né? Mas tinha uma equipe ali profissional bastante forte, muitos professores que estavam na escola há mais de 10 anos, 15 anos, e que tinham um sentimento de pertencimento por aquela escola, né? Uma escola que estava com uma história sofrida de negligência mesmo, né? No caso da gestão. Então, o que é que a minha experiência na diretoria de ensino e toda a minha trajetória dentro das escolas pôde é, me auxiliar nessa experiência da gestão. Nas formações que a gente fazia, nos cursos que eu realizei, principalmente também para o concurso, e também nas experiências que eu havia já vivenciado nas escolas, a gestão democrática, ela sempre esteve bastante ali, latente, né, presente na minha perspectiva, né, como algo que necessariamente ela precisava acontecer na prática. Então, não poderia ser uma gestora que não tivesse essa visão democrática e que não colocasse, sobretudo, essa visão, né, na prática, que eu não pudesse realizar isso, então eu seria muito frustrada, né? Foi quando eu comecei, é, nós fizemos lá um esquema na escola para que os aluninhos eles pudessem escolher os seus representantes de turma. Então, nós tínhamos alunos lá do primeiro ao quinto ano, e era uma escola bastante grande. Eu tinha 2 períodos com 450 alunos por turma. E então eu tinha em torno de 13 salas por período, né? Então, esses aí eram os nossos representantes de turma. E a gente fazia o quê? Nós nos reuníamos, eu tirava esses alunos aí durante uma horinha, quinzenalmente. Então, eles faziam essas reuniões conosco, eu, a minha coordenadora, a minha vice-diretora. Então, nós nos reuníamos e nós conversávamos sobre os problemas que a escola estava enfrentando e como eles acreditavam que poderiam resolver. Então, foi uma experiência riquíssima. Acreditem, eles tinham uma visão muito muito clara de tudo que eles queriam para aquela escola. E para mim, uma pessoa que sempre trabalhou com os alunos de anos finais e ensino médio, tive uma experiência incrível, porque muitas vezes, né, na cabeça da gente rola aquele sentimento de que eles são pequenininhos, eles não vão entender, né? Eles não vão saber opinar. E para minha alegria, eu tive, eu tinha relatos e eu tinha apontamentos com muita seriedade, né, com muita maturidade também para a idade deles. Então a gente se reunia, nós anotávamos tudo e eles iam com a missão de, junto com os professores, socializar para as salas o que era que tinha sido discutido lá, né, na nossa reunião, ouvir os coleguinhas e na próxima reunião trazer para a gente o que é que os colegas tinham falado. Então, como vocês veem aí, eles tinham o apoio da professora, né? Esse é só um exemplo. Como queremos a nossa escola? Quais melhorias queremos? E aí, conforme eles apontavam essas melhorias, então eu colocava para eles
quais eram as possibilidades e quais eram as dificuldades. Então, quando eles vinham com algo que não era possível ser executado, então eu já colocava para eles a visão da gestão, a questão das verbas e tudo mais. Então, a gente conversava sempre e eu socializava isso também nas reuniões de pais. Então, a gente começou a envolver os pais nesse diálogo, né? E apresentar para eles as necessidades, os apontamentos das crianças e as possibilidades. Então, nesse caminhar, agora como vocês acho que conseguem visualizar esse ambiente aí já totalmente transformado, essa reunião aqui, ela já estava acontecendo no mês de, se eu não estou enganada, no mês de agosto. Então, os ambientes que eles queriam transformar, então os apontamentos que eles faziam, que eles queriam brincar na hora do intervalo, porque esse era o pátio, então eles queriam um caracol, eles queriam brincadeiras no chão, né? E eles queriam um ambiente mais bonito. E a gente foi fazendo essas transformações junto. Nessa proposta de continuarmos envolvendo a família, então nós fizemos o Dia da Família na escola para comemorar, né, algumas datas importantes, como por exemplo a possibilidade de terem, né, a família junto deles e essa família composta de diferentes maneiras. Então, jamais colocar ali, né, uma comemoração do Dia dos Pais, uma do Dia das Mães, por que não, então, uma comemoração que pudesse abranger, assim, todos os tipos de família. E, então, nesse dia, a gente começou a revitalizar a horta, um espaço da horta, que, na verdade, era onde havia antes um parquinho que foi desativado. Então, essas tábuas aqui que vocês podem ver, né, para fazer os canteiros, foram reaproveitadas do balanço do parquinho e outros objetos ali do próprio parquinho. Então foi uma experiência riquíssima. Essa aqui é a professora Rosa, que está ali conversando com os pais, com as mães, que compareceram em peso na escola e aí tiveram a possibilidade de plantar as mudinhas, de organizarem o jardim, então eles também fizeram, né, revitalizar o espaço do jardim da escola, tiveram a oportunidade de fazer oficina de massinhas. Aqui também eles fizeram teatro, e também os pais puderam experimentar da merenda da escola. Então, era uma proposta que os pais conhecessem e incentivassem, porque os filhos, eles levavam muito salgadinho, muita alimentação equivocada, né, na hora dos intervalos. Então, tudo isso a gente tentava colocar, né, nas possibilidades de aprendizado dentro da escola. E as mudanças, né, naquela escola, nesse meu relato aqui de experiência, elas não ficaram restritas ao espaço físico apenas. Então, nós percebemos que o clima da escola melhorou, que as crianças começaram a valorizar mais os espaços que eles tinham e porque eles estavam felizes que a escola estava nova, estava diferente, estava mudada, eles então começaram a demonstrar isso também, né, nos seus momentos de estudo. Perfeição não existe, então nós tínhamos problemas também, nós tínhamos problemas de indisciplina, nós tínhamos problemas de um desinteresse que eram multifatores, né? A cada caso estudado, mas a gente percebeu que a mudança ela foi grande e foi para melhor. Então, envolvimento de pais, até comemoração, né, dos aniversários, aqueles que queriam,
e diferentes outras possibilidades, pessoal. A experiência é riquíssima. E como eu disse para vocês, né, eu estava com bastante medo de assumir um compromisso como gestora de uma escola pública e de anos iniciais, numa experiência de vida que eu já vinha trazendo sempre dos anos finais e do ensino médio. Mas foi um aprendizado para mim e eu posso relacionar isso e acrescentar a questão da educação integral. Então, aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início, né? O que é que essa experiência nos anos iniciais ela pode trazer para mim como experiência nos anos no ensino integral, né, no caso, de um ensino médio, mas dentro dessa proposta de educação integral. Então, a educação integral, ela, ela foge àquilo que esteja apenas relacionado a conteúdos acadêmicos. Então, ela é uma proposta contemporânea que, que ela vai além dos conteúdos acadêmicos, ela traz também conteúdos socioculturais, a possibilidade de vivências direcionadas à qualidade de vida, né, a convivência, né, e essa convivência de forma saudável, solidária, a importância da leitura, né, a importância de interpretar o mundo que está em constante transformação. Então, a educação integral, ela é isso. Ela pode acontecer nos anos iniciais, ela pode também. Então, qual que é a diferença da educação integral lá dos anos iniciais e que eu tentei, né, com algumas ferramentas e com algumas armas que eu dispunha ali, né, do conhecimento no momento, qual que é essa diferença com a educação realizada hoje na escola onde eu atuo, que é uma escola de ensino integral, do programa Ensino Integral, né? Então, hoje eu estou lá na escola Shirley Camargo von Zuben e ela pertence ao programa Ensino Integral. Qual que é a diferença, então? Então, a concepção de educação integral, ela traz, né, ela evidencia uma exigência, né, uma pressão para que a escola pública ela tenha não só, né, passado pela democratização da educação, mas também que ela possa ser uma escola pública de qualidade, né? Então, uma escola universal de qualidade. Então, essa é a proposta que traz a concepção da educação integral, né? E que todos tenham acesso, mas eles tenham acesso a todos os recursos culturais, as mais diversificadas metodologias, né, de processo de ensino e também de aprendizagem, e a utilização de novas tecnologias. Então, isso pensando na pessoa como um todo, né, como respeito à condição humana, respeito à dignidade. Então, o contexto dessa pressão por uma educação pública de qualidade, ela vem em decorrente, né, de uma mudança no processo produtivo, né, no mundo globalizado. Então, tudo estava mudando. Isso aí lá após 1985, tenho certeza absoluta que a professora Anitta, ela dá um show 1000 vezes maior, né, e melhor sobre esse assunto. E então, assim, toda essa mudança, mas só para a gente contextualizar, toda essa mudança no processo que o mundo globalizado estava propondo, né? Propondo também a questão do modelo de educação, que precisava mudar. Então, os sistemas educacionais eles tinham que se adequar, né? Para o quê? Para preparar o cidadão para o século XXI. Então, na década de 90, marcado ali, né, pela pressão dos organismos internacionais, Unesco, Unicef, Banco Mundial, os países se sentiram na obrigação de remodelarem os seus sistemas de ensino.
Então, o referencial para essas reformas foi o relatório para a Organização das Nações Unidas, da Comissão Internacional, né, sobre Educação para o Século XXI, que é Educação, o Tesouro a Descobrir. Ele foi organizado por Jacques Delors e foi resultado, né, da Conferência Mundial de Educação para Todos, que aconteceu na Tailândia. Então, desse documento e de toda essa produção aí, surgiram também os 4 pilares da educação, que vocês provavelmente já estudaram, estudam sempre, né? Que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, a educação do século XXI, ela precisa estar inserida nesse contexto e considerando esses conhecimentos também, né? Então, dentro do aprender a conhecer, não basta só que o aluno ali, como de repente foi em alguma época, ele tivesse um texto, ele estudasse através de um questionário e essas questões fossem parar numa prova. Então, aprender a conhecer, ele vai além disso tudo, ele precisa saber selecionar, né? Selecionar uma informação, acessar, integrar elementos de cultura geral. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente vê muito essa importância com tantas situações acontecendo e tantas fake news, por exemplo, né? Então, não basta só você saber conhecer, você tem que aprender a conhecer, né? E saber selecionar, relacionar esse conhecimento, né? E aprender a fazer. Então, você tem um conhecimento, mas você consegue aplicar, você consegue resolver um problema através disso que você sabe, desse conhecimento que você tem, Então, isso é importante, não basta só que eu saiba, eu tenho que saber onde eu posso aplicar e que resultados eu posso ter, né? E também não basta só que eu saiba e que eu saiba aplicar, eu preciso também aprender a conviver. Então, eu preciso saber compartilhar isso e também conviver com as pessoas que sabem, né? Eu preciso interagir de forma coletiva. Então, assim, aprender a ser também, então eu tenho que aprender como eu posso respeitar o conhecimento do outro, como eu posso acrescentar no meu conhecimento algo que outra pessoa trouxe. Então, isso tudo a gente ainda está caminhando muito, né? Dentro da educação, dentro das escolas, a gente ainda tem muito que caminhar, mas o início, né, foi ali. E na década de 90, no finalzinho já quase da década de 90, surge então a Lei de Diretrizes e Bases, que ainda rege, né, as bases da nossa educação, e é uma lei que, mesmo depois de 20 anos já de atuação, ela ainda continua, é, ela ainda continua assim, presenciando, né, no caso, se ela fosse uma pessoa, presenciando ainda situações em que a prática não aconteceu dessa sua lei, né? Das diretrizes que ela traz. Por quê? O que acontece? A lei de diretrizes e bases, ela deslocou o foco do ensino para o foco da aprendizagem. Aí vocês vão dizer assim, mas Aureli, não é a mesma coisa, né? Ou então não são processos que estão relacionados, não está relacionado o processo de ensino com o processo de aprendizagem? Está, né? Está relacionado. E essa relação, ela não pode acontecer só no papel, né? Ou só de um dos lados. Então, essa relação, ela precisa estar pautada no fato de que, se eu ensinar, mas se o meu aluno não aprendeu, então isso não foi efetivo. E então ela traz também a LDB muito forte a importância
da avaliação e da necessidade de que a avaliação ela seja, né, usada de fato para o que ela precisa ser usada, né, que investigar esse processo de ensino, investigar se o que eu ensinei de fato foi aprendido. Então, ela desloca o foco e esse deslocamento ele não é fácil. Quando nós estamos dentro da escola, conciliarmos essa importância da avaliação como direcionadora do processo de ensino não é algo fácil. Então, por isso que eu digo que, mesmo depois de 20 anos da LDB, mesmo depois de tantos estudos que nós temos referentes, né, à Lei de Diretrizes e Bases, a gente ainda caminha a passos um pouco que curtos, né, nesse sentido. Então, esses compromissos, né, firmados e demonstrados, né, como necessidade lá na década de 90, né, nessas situações que eu acabei de colocar, provocaram, né, mudanças, necessidades de inovação, de propostas significativas no sentido de promover não só o acesso. Então, não basta que todos estejam dentro da escola. É necessário também garantir a permanência desse estudante, e por isso nós temos vários órgãos aí que deveriam dar o apoio necessário para a escola para garantir de fato a permanência do aluno e a aprendizagem bem-sucedida. Então, ampliar o tempo de permanência na escola equivale, né, de acordo com alguns estudiosos da secretaria, perdão, criar condições de tempo e de espaço para que possa ser materializado o conceito de formação integral. Então, de fato, o aluno tendo um tempo maior dentro da escola, que ele pudesse ter essa formação integral, desenvolver potencialidades em diferentes aspectos, cognitivos, afetivos, socioemocionais, né? Então, surgem aí tipos de escola e modelos de ensino integral. O primeiro modelo que surgiu foi a escola de tempo integral, né? E recentemente o ensino integral num novo modelo, que é o modelo da nossa escola, da escola Shirley, né? A nossa escola é uma PEI, que a gente chama. E a escola de tempo integral se chama ET, tá? Então, a diferença desses dois modelos, qual que é? Então, em 2006, surgiu a escola de tempo integral, então ela foi um passo, assim, bem significativo na consolidação dos princípios, né, que sustentam essa política educacional, né, na direção de ofertar a educação integral para os alunos. Então, a ET, ela era uma escola que oferecia um tempo estendido, porém, hoje em dia, poucas escolas de tempo integral no modelo ET, elas existem. Por quê? O sucesso desse tipo de escola, ele ficou muito restrito pelo fato da não integralização, né, dos currículos. Então, o currículo não estava integrado à base nacional comum, né, curricular, as disciplinas da base nacional comum e as disciplinas que fariam parte, né, da parte diversificada. Então, no caso, eu ministrei, né, eu dei aula numa escola de tempo integral lá em 2006, em que nós tínhamos dois tipos de escola, uma escola de manhã e uma escola à tarde, com o mesmo aluno. Então, no período da manhã, eles tinham as escolas, as disciplinas, né, da Base Nacional Comum, e na parte da tarde, as disciplinas da parte diversificada,
porém, não tinha momentos que favoreciam a integração desse currículo, então a parte diversificada não conversava com a Base Nacional Comum, e isso não criava condições para consolidar essa educação integral, né? Então, foi um modelo que não deu tão certo. Aí, em 2012, através do decreto 57571, surgiu o programa Ensino Integral. Então, ele foi amparado ali na Lei Complementar 1164 de 2012, né, e foi alterado depois essa lei pela Lei 1191 de 28 de dezembro de 2012. Então, esse novo modelo, ele trouxe o quê de diferencial em comparação ao modelo que já existia? Além de mais tempo na escola para fortalecer vínculos e aprendizagem, né, dos alunos, que a outra escola também oferecia, essa educação para o século XXI, conciliando o desenvolvimento cognitivo e o socioemocional, que de certa forma outra escola, o outro modelo também tentava, mas uma melhoria na qualidade das condições de trabalho do docente. Então, o professor que ministrava aula nessa escola, ele tinha a garantia ali de ter o tempo dele também integral, então ele ter uma jornada de 40 horas na mesma escola, né? E assim, os alunos eles teriam a oportunidade de tutoria individualizada, possibilidade de participarem de clubes juvenis, de aulas de projeto de vida, de eletivas, de orientação de estudo e nivelamento. E esse professor, né, esse docente, por estar na mesma escola, na sua jornada também integral, conseguir conciliar e integrar, né, as disciplinas da Base Nacional Comum com a parte diversificada. Então, como esse modelo ele foi dando mais certo, né? Ele começou com uma experiência lá em 2012 de 16 escolas, e aí isso foi tendo um resultado melhor. E então ele foi expandido. Então, em 2013, nós tínhamos 53 escolas, depois, em 2014, 112 escolas, e esse projeto de expansão, ele foi acontecendo no ano de 2020, né, que é esse ano agora, 247 escolas fizeram adesão a esse programa. Então, para participarem do programa PEI, a escola ela passa por um diálogo, né? Um diálogo de aceite da comunidade. Então, a comunidade precisa aceitar, a escola com a sua equipe precisa aceitar, né? Precisa ter uma adesão, né? E a partir dessa adesão, então, aí a escola ela se torna uma PEI. Essas escolas, 16 escolas do projeto inicial, elas tiveram também uma mudança estrutural, né? A nossa escola, ela surgiu em 2014. Ela também teve uma mudança estrutural em questão de adequação dos seus espaços para acomodar, né, todas as disciplinas da parte diversificada e os alunos na sua estabilidade ali num período de 9 horas dentro da mesma escola, né? Então, precisaram de algumas adequações. Recentemente, essas 247 escolas que aderiram ao programa no ano de 2020, elas não tiveram ainda, né, todo esse respaldo estrutural. Então, são escolas que estão iniciando dentro de um modelo, mas que ainda precisam de adequações nos seus espaços físicos e tudo mais, né? E a formação, né, dos seus profissionais.
Então, para que uma escola ela faça parte de uma PEI, de um programa de ensino integral, né, tem alguns critérios. Então, hoje em dia, a prioridade é que sejam escolas maiores, então que sejam escolas com bastante, vários alunos, e que sejam em comunidades vulneráveis ou escolas vulneráveis, né? Então, é, esses são os critérios. Então, eles foram ali, né, dentro de todos esses critérios, analisando, selecionando, e depois que a escola ela é selecionada, então passa por todo aquele diálogo com a equipe, com a comunidade, para que possa acontecer a adesão. E agora, recentemente, também, muitas das escolas que eram ET, elas se tornaram PEI, né? Então, na nossa região, por exemplo, nós temos 5 escolas que fazem parte do programa Ensino Integral. A primeira delas foi a Escola Nestor Sampaio Bittencourt, que é na cidade de Catanduva. Ela aconteceu, a primeira, né, a escola PEI. Depois foi a Escola Shirley, né, daí de Novo Horizonte. E agora, né, recentemente, no ano passado, finalzinho do ano passado, e que agora, neste ano de 2020, elas estão aí nesse caminhar dentro do programa, é a Escola Barão do Rio Branco, que ela foi ET até 2019, então de ET ela se tornou PEI, a Escola Vitorino Pereira, que é a escola que eu trabalhei lá em 2006, ela era uma ET, e aí, então, como eu falei para vocês, a comunidade, ela aceitou de início, mas depois que conheceu o programa, os alunos começaram a evadir, e então ela deixou de ser uma ET, e hoje em dia ela se transformou numa PEI, então nesse novo modelo agora, e a Escola Coab Palmares, que fica na cidade de Palmares Paulista, também era ET, e hoje então ela fez adesão ao programa PEI. Então, eu não sei se tem alguma pergunta, se tem alguém querendo fazer alguma colocação até o momento, ou se eu posso continuar. Alguém pode me dar um. O Aureli, explica para eles a diferença entre a base comum, né, e a parte diversificada, porque a gente sabe, mas de repente está falando coisas que eles estão perdidos, não sei. Então, acho legal falar o que compõe cada uma delas e fora isso, se alguém tiver alguma pergunta, tudo bem, você pode continuar. Ok. Então, assim, a Base Nacional Comum Curricular são as disciplinas, né, que todas as escolas ministram, né, são disciplinas comuns. Então, entra aí matemática, história, geografia, ciências, biologia, no caso do ensino médio, química, física, essas são as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Então, todas as escolas, né, possuem essas disciplinas nas suas grades, nas suas matrizes curriculares, né, que é o documento onde estão ali elencadas quais são as disciplinas que aquela escola oferece, qual é o número de aulas de cada disciplina. Então, isso é orientado pela legislação, né? Isso é orientado pela Secretaria da Educação em atendimento à legislação federal. E a parte diversificada, então, né, no caso da nossa escola, que já faz parte do programa Ensino Integral, são disciplinas como as eletivas, então eu vou explicar mais lá na frente como é que funcionam as eletivas, as aulas de orientação de estudo, as aulas de laboratório. Então, estas são disciplinas da parte diversificada. Eu não sei se eu fui clara, né, Anitta? Você pode complementar a minha fala nesse caso, se você acha que faltou ainda alguma informação.
Não, eu acho que tem que ficar claro para eles que, de repente, eu adorei quando você falou lá do que é o núcleo pedagógico, né, de como é organizada a Secretaria da Educação nessa parte de diretorias, porque para a gente, isso que está mais, né, não precisa falar data, né, mas está há mais de 20 anos na rede, vamos falar assim, para a gente é comum, mas eu creio que em determinados momentos eles não sabem mesmo o que é. E agora, todo o tempo falando, a base comum, a parte diversificada, mas o que vem a ser? E se lá na frente você vai falar, por exemplo, de eletiva, projeto de vida, tranquilo, que aí você vai explicar isso mais para frente. Certo. Mas então, assim, o que é importante para vocês estudantes, né, entenderem é que a base nacional comum é aquela, são as disciplinas que todas as escolas regulares, né, todas as escolas de ensino comum, elas possuem, e a parte diversificada é o diferencial, né, que compõe o tempo estendido do estudante dentro do ensino integral. Então, ele está há mais tempo na escola, e esse tempo a mais que ele está na escola, ele está fazendo o quê? Para se desenvolver integralmente, né? Dentro ali da concepção da educação integral. Então, ele tem disciplinas que podem orientar o estudo dele. Então, ele tem aula de orientação de estudo, ele tem aula de eletivas, ele tem aula de laboratório, ele tem aula de tecnologia, né? Então, essa é uma proposta que vocês talvez tenham acompanhado, né, pelas mídias aí, que está sendo implantado também no ensino regular, com o Inova. Então, o Inova, ele é um programa do governo que traz as eletivas, a possibilidade do aluno escolher, né, uma área em que ele queira aprofundar os seus estudos, também dentro do ensino regular, né? Então aí também dá outro bate-papo esse assunto, tá bom? Aureli, amanhã o professor Edson vai trabalhar com as duas turmas e com a mediadora da escola dele sobre o projeto do Inova. Ah, ok. Então eles já vão ali, né, ampliar isso aí, isso é importante. Então, assim, como eu coloquei aqui, né, a base conceitual do programa é a Lei de Diretrizes e Bases. Então, no seu artigo 2º, a Lei de Diretrizes e Bases, ela diz o quê? Educação é dever da família, do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, essa é a base conceitual, né, do programa. Então, em poucas palavras, está tudo aqui, né? Então, muitas das coisas que a gente veio comentando. Então, o programa Ensino Integral, ele tem eixos formativos e ele tem ideal formativo. Então, os eixos formativos são a formação acadêmica de excelência, a formação para a vida, né? A formação de competências para o século XXI, né? Lembrando lá, olha, de onde né, que surgiu essa necessidade dessa educação para o século XXI. Então, o ideal formativo é formar um jovem que seja autônomo, que ele tenha condições de realizar as suas atividades, que ele possa permear pelos 4 pilares da educação, né? E que ele seja solidário e que ele seja competente. Então, esse é o ideal formativo, que ele possa desenvolver, por exemplo, condições de autodidatismo, que ele possa buscar o seu conhecimento, aquilo que ele quer aprofundar, né? E que ele tenha essa vertente da solidariedade, porque no século XXI não dá mais para a gente pensar em coisas que são é, compartimentadas, né? Nem sei se essa palavra existe, mas que sejam divididas. Não dá para a gente pensar em quadrados, né? Não dá para a gente falar assim, vou pensar dentro da caixinha. Não dá mais. A gente precisa sair
né, desse espaço, a gente precisa enxergar o outro, né? E a competência no sentido de que ele vai buscar e ele vai conseguir resolver os seus problemas. Então, não basta só ele conhecer, ele vai aplicar esse conhecimento numa situação da vida real. Então, as interrelações que podem acontecer dentro da escola PEI levam em consideração o projeto de vida do estudante. Então, aqui bem no centro, né, desse esquema, existe o PV do estudante, que é o projeto de vida, é o sonho dele, né, é aquilo que ele espera realizar, e esse sonho dele pode estar relacionado com diferentes áreas do conhecimento, com diferentes profissões e com diferentes situações, né? E se ele ainda não tem um projeto de vida, através das aulas, através do caminhar desse aluno dentro da PEI, ele pode fortalecer as suas escolhas e, com isso, ele vai lá buscar uma formação acadêmica de excelência, né, as competências, desenvolver essas competências do século XXI, né, ele vai estar sendo formado para a vida, né, e dentro dessas interrelações, a questão da autonomia, da competência e da solidariedade. Então, o eixo central da escola PEI é o projeto de vida do estudante. Então, existem princípios, né, que orientam a escola PEI, e esses princípios, eles estão relacionados, por exemplo, né, com o protagonismo. Então, protagonismo do estudante é estar nele a fonte da iniciativa. Então, o que é que ele quer? O que é que ele espera para a vida dele, né? Como ele pode agir? Tem os 4 pilares da educação, né, de forma integral, que eu já comentei: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, como que isso se dá no dia a dia. Um outro princípio é a pedagogia da presença. Então, essa pedagogia da presença, ela se dá de forma, assim, afirmativa na vida dos estudantes por todos os profissionais que atuam ali dentro dessa escola. Então, a pedagogia da presença é a formação, né, do professor tem que estar orientada para o sentido de que ele é um exemplo para o aluno. Então, se eu quero um aluno protagonista, eu quero um aluno que corra atrás, um aluno que se desenvolva, né? Eu, como profissional dessa escola, eu preciso ser exemplo para eles, né? Então, eu preciso me mostrar próxima deles, eu preciso que o aluno saiba que ele tem com quem contar e que ele pode, né, buscar como fonte de inspiração nos profissionais que trabalham ali com ele. Então, é uma influência construtiva na vida desse estudante e que pode fazer a diferença lá no seu projeto de vida, se ele ainda não tem um sonho, né? E se ele já tem, como que ele pode aprimorar e que ele pode fazer escolhas importantes para que esse sonho dele não se perca no meio do caminho. Então, um quarto princípio é a educação interdimensional, que ela vai integrar, né, diferentes dimensões do ser humano. E dos princípios, nós temos também as premissas. Então, tudo isso tem que estar muito claro na visão do profissional que vai trabalhar numa PEI. Porque o protagonismo, como premissa, ele tem duas vertentes, né? Ele tem o protagonismo juvenil e o protagonismo sênior. Então, o protagonismo sênior, ele está relacionado com aquilo que os profissionais dessa escola podem ensinar através do seu exemplo, né? Então, se eu quero um jovem protagonista, eu preciso ser um professor protagonista, eu preciso ser uma diretora protagonista, né? Para que a equipe como um todo e os alunos, eles também sintam essa luz e essa vontade. Então,
a premissa da formação continuada, então, aperfeiçoamento profissional constante, autodesenvolvimento, então, buscar esse conhecimento através de cursos, através de interação com outros profissionais, uma busca constante, né, por essa formação continuada, e ela também tem previsão dentro da própria escola, através das aulas de trabalho pedagógico coletivo. Então, talvez vocês ouçam aí como a sigla ATPC. Então, nós temos lá na nossa escola a TPCG, né, que é uma área, é uma aula de trabalho pedagógico coletivo geral, onde estão todos os profissionais da mesma escola, a escola para naquele momento para que os profissionais possam estudar, né? E nós temos a possibilidade de estudo em área, que é o ATPA. Então, em cada área do conhecimento existe um professor coordenador e eles também têm os momentos de estudo e de alinhamento, né? Onde há troca de experiências. Então, uma outra premissa é excelência em gestão, então é o compromisso e a responsabilidade com todos e de todos, né, para com a aprendizagem. Não é só o professor que tem que estar preocupado com o que ele está ali ensinando e se o aluno está aprendendo, né? A gestão ela também tem que estar comprometida com os processos e com os resultados, fortalecendo a equipe. A premissa da corresponsabilidade, então todos os envolvidos no cotidiano escolar precisam exercitar a corresponsabilidade, então não adianta, diante de uma situação, problema, dentro de uma escola PEI, nós procurarmos culpados, porque a premissa da escola PEI é de que há um problema e todo mundo é parte dessa solução. Então, todo mundo é corresponsável para encontrar caminhos, né? Tanto para uma situação que esteja relacionada à aprendizagem, quanto à formação dos colegas. Então, se eu tenho um colega que está apresentando uma necessidade, o quanto eu sou corresponsável nisso, porque eu preciso compartilhar com ele também as minhas experiências. Então, vem lá o princípio dos 4 pilares da educação, né? A coletividade, né? As interações sociais que podem acontecer dentro da escola. E uma última premissa, né, a quinta premissa, é a questão da replicabilidade. Então, aquilo que está dando certo tem que ser compartilhado, ele precisa ser mostrado, né? Ele precisa que outras equipes e que outras pessoas também tenham conhecimento e que possam testar. Então, são essas as premissas. Diante dos princípios e das premissas, quais são os valores que a escola de ensino integral ela trabalha? Então, a valorização da educação pela oferta de um ensino de qualidade. Então, vocês viram lá, né, que já é uma necessidade da escola pública que ela seja ofertada, que ela seja democratizada, mas que ela também tenha a qualidade que se espera, né? A valorização dos educadores, então, os professores que trabalham na escola PEI, além de terem a possibilidade, né, de trabalharem ali a sua jornada integral, também, né, tem a questão de receberem nas suas questões, né, os 75%, por exemplo. Então, é algo questionável, né, que a gente na escola sempre discute essa questão, mas é uma forma que a secretaria fez de fazer com que, né, os professores pudessem dedicar-se exclusivamente àquela escola. Então, de certa forma, a Secretaria da Educação, ela, através dessa valorização aí financeira, ela investe para que o professor se dedique, né, exclusivamente a essa escola. Então, a gente sabe que o processo de valorização dos educadores, ele é mais
ele é bem amplo, né, e complexo, e não é resumido a esse fato, né? A valorização dos educadores também é outro assunto e também é outro quesito aí que vale, né, uma outra explanação, dá para vocês uma outra palestra, né? E então a gestão escolar democrática e responsável, então essa questão de dialogar, né, o espírito de equipe e cooperação, mobilizar, engajar, responsabilizar a rede, alunos e sociedade em torno de processo de ensino-aprendizagem, né? E a escola como um centro irradiador da inovação. Então, dentro da escola PEI, espera-se sempre, né, que haja a inovação, que tenha ali a novidade, que exista ali o protagonismo, né? Então, esses são valores que a escola ela cultiva dentro do modelo PEI. E, né, uma questão assim que é bastante também importante, valorizada num modelo PEI, é a participação do jovem. Então, essa participação do jovem, ela precisa ser autêntica, né? Então, o adolescente jovem, ele precisa se enxergar ali parte da solução e não do problema. Tudo que for levantado como uma problemática dentro da escola, ele precisa ter uma visão de solução. Então, isso precisa ser compartilhado com os jovens, eles precisam participar de forma voluntária e espontânea. Então, a gente tenta fazer isso de forma mais natural possível, né? Ao longo dos nossos dias vivenciados dentro da escola. Essa participação ela tem que ser ativa, construtiva, solidária, né? Porque o jovem ele precisa se enxergar autor da sua própria história e também coautor da história daquela escola, da comunidade. Então, é uma visão bastante interessante e é uma visão que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Formar é um trabalho de formiguinha. Então, a gente é um processo, né? É um processo. Então, nesse processo, eu comecei a fazer, dentro da escola de ensino integral, aquilo que lá nos anos iniciais eu já tentava fazer, mas eu tentava fazer sem o apoio que tem uma PEI, por exemplo. Então, na PEI, pelo fato do aluno ter o tempo estendido, ele tem já garantido um tempo para reunião semanal. Então, dentro de toda a escola da rede pública, são orientadas, né, as formações das chapas de grêmio, as eleições e tudo mais. Mas a gente sabe que no ensino regular é como eu fazia lá na minha escola com os pequenininhos. Buscar espaços para poder encontrar com esses alunos e para poder conversar, dialogar, sendo que dentro da escola P, então isso já tem garantido para esses alunos as possibilidades das reuniões semanais. Então elas acontecem, né? A gente tem que fazer uma agenda e essas reuniões elas acontecem durante o almoço desses alunos. Então, compromisso que eles assumem, então, quando foram eleitos, e aí eles têm meia horinha ali para conversar com a gestão, para trazer a demanda e também para conversar entre eles e formar as suas visões, as suas necessidades e irem em busca, né, daquilo que é interesse deles. Então, o Grêmio Estudantil é uma instituição que acontece, né, e que está ali dentro da escola, que trabalha juntamente com a direção da escola, mas em prol dos interesses dos alunos, né? Isso é gestão democrática. E eles têm também garantidos os espaços para discussão dos líderes de turma. Então, aquilo que eu trabalhava lá em São Paulo, que eu mostrei para vocês, com os pequenininhos, com representantes de sala, na escola PEI, os alunos eles já elegem os seus líderes. Então, o líder da turma ele é responsável por trazer as demandas dos colegas para a direção e também
levar, né, as orientações da gestão para dentro da sala de aula. É um caminho que a gente que está na prática sabe, né, que não é fácil, porque esse líder ele precisa se constituir e se formar, ele foi eleito, né? Foi um processo de eleição democrático, mas muitas vezes, num processo eleitoral assim, os alunos elegem aquele que eles acreditam que mais representa, porque eles falam melhor, porque eles se expõem, porque eles interagem, né? Mas o líder ele precisa assumir o compromisso e ele precisa ter disciplina também, né? Então, a formação desse líder, a discussão toda acontece no nível da gestão. É lógico que os professores apoiam toda essa formação do jovem, né? Mas não é, se eu respeito um processo democrático, eu não posso, por exemplo, esse líder aqui, ele não está trabalhando direitinho, então eu vou lá e eu tiro esse líder, né? Eu não tenho esse poder porque não foi a gestão que elegeu o líder. Então, é um processo de bastante aprendizado, principalmente para mim como gestora, né? Mas que envolve também algo que esses alunos eles farão depois da escola. Então eles precisam entender que se eles não fizerem boas escolhas de representantes, eles sofrerão as consequências desse processo e isso se aplica também na nossa vida, né? Então é importante que eles tenham essa visão já dentro da escola. Também eles têm garantido ali um tempo para reuniões com líderes de clube juvenil. Então, o que é o clube juvenil? Ele é um espaço, é aquele momento, quando os professores todos estão estudando nos ATPGs, como eu falei para vocês, né? Nas ATPGs, né? Nas aulas de trabalho pedagógico coletivo, geral, né? Onde toda a equipe para estudar, esses jovens eles estão exercendo o seu protagonismo. Então, ele tem a oportunidade de compartilhar algo que ele saiba fazer. E eles montam os seus clubes. Também é um processo dialógico, também é um processo democrático. A formação dos clubes começa já lá no início do ano, então quando eles estão se conhecendo, e o aluno que tem a vontade de compartilhar ou de criar um clube, ele tem essa oportunidade. Então, ele vai criar um projeto, aí ele já vai estar exercitando isso, né? De criar um projeto, de saber o que é que ele vai precisar, de como é que ele vai se organizar para manter aquela turminha que elegeu o clube para poder participar. Então, eles apresentam essas propostas para os demais, para os colegas, e nessa apresentação há também uma eleição. Então, os alunos escolhem de acordo com o projeto de vida. Então, isso deveria ser o ideal, isso é o ideal, né? Que eles escolham o clube pelo projeto de vida, pelo sonho de vida que ele tem, aquilo que mais se aproxima, né? E na verdade, tem também ali dentro, né, algumas situações em que, se o jovem ele não tem esse projeto de vida amadurecido, ele tem uma tendência de seguir pelo caminho que o outro colega mais próximo dele já foi, né? E aí é onde entra também o papel da gestão nessas reuniões semanais e também no apoio que os professores de projeto de vida e os professores de orientação de estudos podem fazer. Então, resumidamente, espaços de participação dos jovens, as reuniões com o Grêmio Estudantil, reuniões com líderes de turma, também as possibilidades de líderes de clube, são reuniões semanais, e também eles têm essa oportunidade, 2 aulas durante a semana, em que eles vão exercitar esse protagonismo. Então, o jovem que é líder de um clube, nós temos o clube do jornal, por exemplo, na escola. Então, esse jornal, ele é responsável por elaborar algumas notícias, por produzir algum material, né? Então, todo mundo que tem afinidade com esse tema, elegeu o clube do jornal para poder participar. E nós temos o clube da leitura, então, o jovem ali que
que gosta do mundo da leitura, que quer aprofundar seu conhecimento nessa área, então ele vai participar desse clube. Aí tem o clube nós temos clube do futebol, nós temos o clube de beleza. Então, a área de aprofundamento, né, do estudante vai estar relacionado ou com o seu projeto de vida ou com aquilo que ele gosta de fazer naquele momento. Outra oportunidade de participação dos jovens é o conselho de série e classe. A gente faz participativo também, então tem a presença desse líder. Esse líder, ele traz o perfil da classe, ele traz para esse momento a visão do aluno em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, se eles enxergam ali naquele momento que os professores poderiam buscar outras possibilidades, né? Há uma troca ali. Então, o professor, ele vai ouvir esse aluno e ele vai incorporar no processo ensino-aprendizagem que ele vai fazer, nas aulas que ele vai preparar, elementos dessa escuta, né? Então, é um momento de escuta ativa e é um momento para que o jovem ele possa expor, né? Aqui é a visão que ele tem e também ouvir conselhos dos professores. Então, assim, outra possibilidade que existe ali dentro da escola PEI é a tutoria. A tutoria, ela se faz também como um processo de escolha. Então, o jovem ele vai escolher ali dentro dos membros da equipe aquele professor em que ele depositaria ali, né, a sua confiança, de uma proximidade, de ter assim a presença, né, na vida desse aluno. Então, a tutoria acontece também durante o horário de almoço, então existe uma programação toda com horário para garantir que esse aluno possa almoçar e também participar da tutoria, e o professor tutor, todos, né, que participam da escola têm a possibilidade de serem tutores, e ele vai orientar a vida acadêmica, a vida pessoal e profissional desse aluno, com bastante cuidado, é lógico. Por quê? Porque ele está avisando aí nesse processo o projeto de vida. Então, quando a gente fala na questão, no aspecto pessoal, ele está ali relacionado à formação integral, né, do estudante. E outro elemento também dessa escola PEI são os alunos acolhedores. Então, esses alunos, eles são selecionados num processo dentro do projeto de vida por perfil, né? O aluno que tem a possibilidade de acolher, de permitir que o jovem que está entrando na escola de ensino integral, ele tenha o conhecimento de tudo que acontece lá dentro e que ele tenha a visão do programa, de que realmente o programa quer formar na vida desse jovem. Então, são esses de camiseta laranjadinha aí, eles fazem dinâmicas, eles fazem orientação, para os jovens que estão chegando, né, na escola. E aí, dentro da parte diversificada, os alunos têm também aulas de laboratório. Os nossos laboratórios, eles são lindos, bastante equipados, né, com muito material, e os professores da área de ciências da natureza, eles ministram as aulas no laboratório. Então, dentro da programação da rotina dos estudantes, tem a aula de laboratório, tem as aulas de nivelamento e aulas de orientação de estudo. Então, as aulas de nivelamento, o que acontece? Os alunos, eles são avaliados, né? E dentro dessa avaliação, é enxergado ali quais alunos estariam no nível avançado, quais estariam no nível básico e quais alunos precisam de mais ajuda. Então, as turmas são formadas nesse sentido e há, então, por exemplo, uma troca. Então, nesse momento, ele não está, o aluno do primeiro ano A, por exemplo, ele pode não participar da mesma aula que o seu colega, que também é do primeiro ano A. Então, ele pode estar numa turma e o colega estar em outra turma com base nessa questão aí de oferecer a possibilidade de equidade aí entre as turmas. Então, de nivelar o conhecimento para que eles tenham condições de avançar no estudo. As aulas de orientação de estudo, elas também têm esse sentido.
né, de orientar o jovem e também de desenvolver a autonomia. Então, as aulas de orientação de estudo fortalecem o jovem para que ele possa se tornar um jovem mais autônomo, que ele possa buscar aquilo que ele precisa mais ler, aquilo que ele precisa mais estudar, como que ele precisa resolver, né, a sua rotina para que ele tenha um tempo de organização e de estudo. As eletivas, então, são disciplinas, também passam por um processo de escolha. Os professores analisam os projetos de vida dos estudantes, então, quando ele chega na escola, ele já é perguntado sobre o projeto de vida. E aí a gente tem que já ficar de olho qual é o aluno que ainda não tem um projeto de vida constituído, né? Porque esse aluno ele vai ter dificuldade nas outras escolhas dentro da escola, dificuldade para escolher qual clube ele quer participar, né? Então, assim, a eletiva é construída, é um projeto construído pelos professores, onde eles vão, de acordo com o projeto de vida do estudante, oferecer, né? Oferecer a oportunidade de aprofundamento. Então, nós temos a eletiva de empreendedorismo, por exemplo. Então, os jovens que têm no seu sonho de vida algo relacionado ao empreendedorismo têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos ali. Nós temos a patrulha da lei, por exemplo. Então, o jovem que tem essa vertente aí no seu sonho, ele pode seguir e escolher a eletiva, que é semestral. Então, ele pode seguir sempre nessa mesma eletiva o tempo que ele estiver dentro da escola, se esse projeto ele vai tendo continuidade, ou ele pode escolher participar de diferentes tipos de eletiva. Então, mesmo que ele tenha um sonho de vida que esteja relacionado à patrulha da lei, por exemplo, porque ele quer promotoria, porque ele quer ser advogado da área do direito, ele pode, por exemplo, participar da eletiva Amigo de Patas, para conhecer e para se certificar de que o projeto de vida é aquilo mesmo que ele quer. Então, ele pode aprofundar ou ele pode conhecer outras áreas para se reconhecer no seu projeto de vida. Então, de todo esse processo semestral, é apresentado para ele um projeto, eles fazem uma escolha, e aí, no final do semestre, há a culminância das eletivas. Então, eles vão apresentar o que foi produzido dentro de cada eletiva. É um momento bastante rico em que eles apresentam esses conhecimentos de maneira criativa, né? E isso é bastante prazeroso, porque mesmo o aluno que não participou efetivamente de uma eletiva, ele vai enxergar ali naquele momento a produção que aconteceu, né? Então, de repente, ele pode, num outro momento, escolher aquela eletiva ou aproveitar aquele momento para conhecer e para aprender um pouquinho mais. Então, tudo é considerado momento de aprendizagem dentro da escola. E aí, eu já estou caminhando para a finalização da minha fala, e trouxe para vocês também elementos da participação. Então, essa aqui foi uma pesquisa recente que a gente fez lá na escola, envolvendo os professores, os alunos, e relacionada ao patrimônio da escola, o patrimônio material, né, que é a estrutura física, e o patrimônio imaterial da escola, que é aquilo que tem valor, mas que não tem preço, né? Então, eles participaram e aí as transformações de infraestrutura, por exemplo, já começaram na nossa escola. A gente está aproveitando esse tempo em que os alunos eles não estão frequentando para organizarmos aqueles pedidos que eles foram fazendo, né, na medida do possível, enquadrando dentro das verbas que a gente tem disponível. Então, reforma de bebedouro, o coração da escola e o pátio foi revitalizado, cortinas novas, que era uma reclamação, mais material para educação física, pintura da quadra, que também era um pedido antigo, entre outras coisas, né? A gente está colocando internet agora lá na escola, que vai ter para eles, algumas obras de acessibilidade. Então, são algumas das transformações que eu estou falando para vocês, que dentro de um processo de diálogo, né? Ela vem sendo construída, mas conjuntamente. Então, jamais eu vou colocar lá uma cortina na escola. É lógico que eu, como gestora,
eu preciso enxergar as necessidades da escola, mas eu preciso escutar a minha equipe. Então, eu preciso fazer essa escuta ativa para as decisões que, junto com a Associação de Pais e Mestres, eu vou tomar, né, no gasto com as verbas. E o nosso foco, né, a mudança que a gente mais quer, a transformação que a gente mais quer realizar na escola é no projeto de vida dos estudantes. Então, a gente quer que eles tenham escolhas importantes e que eles sejam felizes com essas escolhas. Então, aqui a gente tem uma aluna do ano passado, a redação do Enem, né, a pontuação dela foi bastante feliz para nós, né, 940 ela teve, e aí a gente tem vários outros aprovados, que eu não tinha foto de todo mundo para colocar aqui, nem espaço, né? E esse grupinho aqui embaixo são os que foram aprovados em escolas públicas, né, em universidades públicas, e a gente tem bastante orgulho disso, porque, como eu disse para vocês, o foco, né, da transformação é transformar a vida dos nossos estudantes, é levar a educação de qualidade dentro da escola pública. Em tempos de pandemia, a gente vai seguindo, né? Então, esse aqui é só um retrato de uma reunião que nós fizemos, dentre muitas que a gente está fazendo online também, mas é isso, a gente está seguindo e a gente está tentando, né, se equilibrar dentro da possibilidade de um programa de ensino integral, né, realizar a educação integral e transformar a escola pública e não só democratizar a escola pública, mas ampliar isso e transformar essa escola pública numa escola de qualidade. Então, eu estou aqui aberta às perguntas. Eu não sei quanto tempo eu falei, se eu extrapolei o tempo muito, né, do que era combinado, e eu estou aberta às perguntas e também aos direcionamentos que vocês forem fazer. Eu vou tirar aqui a apresentação. Tudo bem, Anita? Tudo bem, Aurelia, agradeço muito a explanação que você deu, porque eu acho que ficou muito claro agora para eles como funciona uma escola de tempo integral, pelo menos para eles perceberem a diferença, né, de uma escola regular e da nossa escola de tempo integral, como que é a funcionabilidade, por exemplo, esse lado que a gente tem, né, de formar o aluno, não só academicamente, mas o lado humanístico. Lógico que a gente não consegue o 100%, né, em educação, isso é um sonho que está muito longe, mas que a gente está lá. A última foto aí, a gente até emociona na hora que vê, que foram do ano passado, né? A luta diária que é para você fazer uma escola pública de qualidade, porque é muito fácil todo mundo falar mal da escola pública, né? E eu não deixo falar mal da escola pública, porque eu tô lá e eu sei o quanto eu luto, quem foi meu aluno aí lá na escola pública sabe disso, agora na faculdade também, né? A educação em todos os níveis, ela tem que ser de qualidade, e a gente luta diariamente para que ela seja de excelência. Muitas vezes falta verba, muitas vezes falta material, tem dia que falta ânimo, aí a gente olha um para a cara do outro, né? E dá força um para o outro, porque quem está na rede pública, seja municipal, que eu vi aí umas alunas que já se formaram, como a Elianara, a Verônica, né, que estavam aí, elas dão aula, né, se formaram recentemente, mas já estão dando aula, então eles sabem do que eu estou falando, da dificuldade que é, mas que todo dia a gente está lá lutando para isso. Então, eu acho que principalmente para o que é sétimo, agora já é o oitavo termo, que eles têm a questão do estágio de gestão. Eu acho que deu para eles entenderem como é que funciona, aí eu deixo para eles fazerem perguntas, né? Eu sei como funciona a escola de tempo integral, agora são com eles. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar. Eu estou à disposição e, assim, a Anitta sabe, né? A gente começa a falar, se empolga, né? E
E segue, né, em frente, vai, mas assim, me desculpem se eu extrapolei aí no tempo, mas eu estou aqui à disposição, né, para que vocês possam tirar algumas dúvidas que tenham ficado. Aqui no chat também, se vocês quiserem, podem colocar perguntas, porque agora eu já tenho acesso. Eles Né? estão parecendo. Eu dei aula ontem e hoje, né, lá na Shirley pelo Meet. Tem hora que eu fico assim, eu pergunto, ninguém me responde nada. Aí eu falo, vocês estão aí realmente? Eu tenho uma pergunta. Ah lá, que bom. Como foi para você quando você ficou sabendo que iria pegar uma escola tipo do estado? Porque se a gente for parar para pensar em questão das escolas do estado, porque eu fui aluna de escola pública, de escola estadual, tem toda aquela coisa de que são vândalos, eles são aqueles povinho. E aí você chega lá, você começa a enxergar algo totalmente diferente. Como foi para você essa experiência? Então, foi ao mesmo tempo apaixonante, porque, como eu falei para vocês, eu me redescobri, né, dentro da educação, mas também foi apavorante, né? Então, quando eu ingressei como gestora lá em São Paulo, eu caipira, né? Totalmente aqui do interior. Chegar lá em São Paulo e poder e ter que enfrentar, né, uma comunidade totalmente desconhecida e com realidade totalmente diferente do que a gente vivencia aqui, né, na nossa região. Então, foi bastante assustador nesse sentido. Quando eu cheguei lá, o primeiro impacto que tive foi em relação à estrutura da escola. Ela estava totalmente negligenciada, né? E não é nem aqui um apontamento que eu faço, né? Antiético em relação aos gestores que passaram por lá, mas por situações que acontecem dentro da escola pública mesmo, e de negligência e de diferentes pessoas, que de repente a pessoa que assume a gestão ali naquele momento, ele nem tem poder de ação, né? Então, assim, eu cheguei lá, mas enxerguei essa escola sem nenhuma estrutura, mas porém com pessoas maravilhosas lá dentro. Eu falei, gente, isso é uma escola pública, né? Esses pais precisam dessa escola, esses profissionais estão aqui, têm um senso de pertencimento, essa escola aqui é a casa deles também, né? Então, eu tenho condições de dar o meu melhor. Então, foi isso. Eu comecei a juntar todas as forças que eu tinha, a experiência da diretoria de ensino me ajudou bastante, né? Porque aí eu conhecia com quem eu precisava falar, onde eu precisava buscar apoio. Então, mesmo estando a 400 quilômetros da minha casa, né? Eu fui buscar apoio dentro da diretoria de ensino daquela região da escola, que é a Norte 1. Então, lá eu fui buscando supervisor de ensino, eu fui buscando a legislação. Então, o diretor de escola, ele precisa conhecer bastante a legislação, ele precisa conhecer bastante o que é que ele onde é que ele pode buscar apoio, né, para poder executar o seu trabalho. E associado a isso, eu fui buscando apoio também ali nos pais da comunidade. Então, o diálogo foi a arma que eu tentei usar e que eu usei mais ali, né? Então, era uma comunidade da freguesia do Ó, lá em São Paulo, né? E esses pais enxergando que eu estava ali para trabalhar, né? Que eu estava ali como uma pessoa para lutar por eles, começaram a me dar mãos. Então, assim, nós tínhamos parceria, o pai ia para a escola, e eu tenho inúmeras fotos aqui que poderia ter trazido para vocês para mostrar isso. Então, os pais começaram a doavam ventiladores para a escola, e eu fui com ofício para as diretorias de ensino, solicitando que as verbas emergenciais fossem canalizadas ali para a escola, porque não tinha iluminação. Nós tínhamos um vaso sanitário no banheiro dos meninos, para uso de 400 crianças. Então, assim, foi assustador, né, para uma iniciante. Mas aquilo que não mata a gente fortalece, né? Então, nós que somos educadores, a gente busca apoio sempre na legislação, né?
e no amor pela educação, né? Na vontade de fazer o bem dentro da escola pública. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabi. Sim, sim. É que eu trabalho em uma escola pública também. Então, tipo, a gente sabe que se chegar lá para a gestão, você não pode nem abaixar a cabeça e nem mostrar que tá com medo daquilo. Claro que chega lá, você fica meio assim, né, abatida, mas é como você falou. E pelo seu posicionamento, você foi bem democrática aí. Você colocou realmente em prática tudo aquilo que você queria fazer para melhorar. E isso é muito bom mesmo. Assim, ó, hoje eu sou diretora na escola em que a professora Anitta trabalha, né? Então, assim, eu tento não perder isso. Eu tento não perder essa questão da escuta, de estar sempre abrindo para o diálogo. É lógico que quando a gente fala em gestão democrática, dentro da educação, há muita confusão, né? Muitas pessoas consideram que o gestor, para ele ser democrático, ele tem que fazer aquilo que as pessoas querem. Mas, na verdade, o gestor democrático, ele tem que saber a lei, né? E ele tem que ouvir o grupo. Então, ouvindo o grupo e conhecendo a lei, ele vai conseguir implementar aquilo que é necessário, tá? Mesmo que não seja, de repente, a visão da maioria. Então, ele precisa buscar a luz ali no meio da escuridão, né? Então, porque as decisões, elas precisam ser, como eu vou dizer para vocês, fortalecidas. Então, aquele que está enxergando melhor um caminho, um processo, ele precisa ter voz, né? Ele precisa ter voz. Porque às vezes a maioria está pendendo para um lado que não é o correto ou mais viável, né? Então, o gestor, ele precisa ter esse olhar, essa escuta ativa que a gente fala, né? Ouvindo as diferentes pessoas, ouvindo aqueles que vão acrescentar, né? Ouvindo os diferentes profissionais, porque dentro de uma escola existem muitos profissionais, todos eles fazem parte da engrenagem da escola. Então, o professor é alguém muito importante ali, ele é um personagem muito importante, o vice-diretor, o coordenador, mas também o agente de organização escolar, mas também a tia da limpeza, né? O funcionário que está lá recebendo os alunos, todos esses têm visões que precisam ser compartilhadas e ouvidas. Então, o gestor, vocês aí, que estão trilhando no caminho da educação e que, como viram na minha história lá, né? Não era minha meta ser diretora de escola, nem era estar na gestão, porque eu gostava muito da sala de aula, eu sou uma amante da biologia, então eu achei que eu fosse ser professora de biologia para sempre, mas aí a vida foi apresentando oportunidades, né? E a gente vai gostando de desafios, vai aceitando esses desafios. E aí a história da gente pode mudar, né? O Aureli, tem uma pergunta, porque a Juliana falou que o microfone dela não está funcionando. Você quer que eu leia? Você lê aí, que está no chat? Posso ler. É a Juliana, né? Isso. Ó, ela pergunta assim, ó, gostaria de saber sobre a liderança do gestor na escola e no dia a dia. Quais os desafios para uma boa gestão? O planejamento é base para a escola fluir. Você já encontrou escolas e pensou em desistir por falta de liderança e gestão? Você fez inúmeras perguntas, né? Mas todas elas relacionadas com a questão da liderança, né? Eu já, enquanto professora, e talvez isso tenha me motivado na visão que eu tinha como professora do núcleo pedagógico. Então, trabalhando ali no núcleo pedagógico como professora coordenadora, né, da disciplina de biologia, a gente orientava muitos professores coordenadores e a gente participava do dia a dia de muitas escolas. Então, eu posso dizer para vocês que eu conheço todas as escolas da região de Catanduva, eu entrei em todas elas. Então, você começa a amadurecer uma visão de que a gestão faz a diferença dentro de uma escola. Então, você começa a amadurecer uma visão de que
a escola ela vai ganhando a cara do diretor, né? E escolas onde a liderança ela não é fortalecida, ou pelo processo do diálogo, ou pela falta, né, desse processo do diálogo, ou pela falta de planejamento, né, não são escolas que conseguem sucesso nas suas realizações. Então, aqui quando você pergunta para mim se a liderança do gestor na escola no dia a dia, como que é, eu digo para você assim, não é fácil, não é fácil liderar. São muitas pessoas e são muitas visões de mundo, né? E são muitos interesses. Principalmente os interesses são esses que fazem a diferença quando você vai liderar. Por quê? Porque para a educação do século XXI, nós precisamos canalizar os interesses para o quê? Para o coletivo, não é? A gente precisa ter, compartilhar e a gente precisa ter a visão do coletivo. Então, quando você tem dentro da sua equipe pessoas que não têm essa visão do coletivo, que procuram as ações, executar essas ações de forma nos seus interesses, então esse é um desafio muito grande para o gestor, né? Outra questão, planejamento, né? Você falou, é a base para a escola fluir. E eu digo para você que é planejar e replanejar constantemente. A gente nunca consegue atingir um planejamento pleno. Então, a gente inicia um ano letivo planejando, né? A gente faz um planejamento, só que dentro da escola PEI, a gente usa um método que se chama PDCA. Você planeja, depois você executa, né? Aí você vai checar as possibilidades e você vai avaliar e retomar se for necessário. Então, fazer esse movimento do PDCA ajuda bastante a gente a entender essa questão do como conseguir desenvolver as atividades dentro da escola. Então, o planejamento sim é a base, ele é a parte maior, você tem que pensar em tudo, né? Mas muitas vezes a gente se perde aí nesse PDCA, nesse planejar, desenvolver, agir, né? Você checar as possibilidades e você avaliar e retomar, né, a situação. Com certeza, aquela minha escola de São Paulo, o dia que eu entrei lá, eu pensei, eu vou desistir, eu acho que isso não é para mim, né? Porque além da questão estrutural lá, os professores estavam arredios, eles estavam sofridos, porque eles já vinham por diferentes gestões sofrendo das negligências e dos descasos, né? Para vocês terem uma ideia, um dos gestores, numa dessa queda aí da liderança, dessa briga pelo poder, porque liderar não é poder, né? Ele brigou com os professores, ele colocou os professores numa salinha, num pátio, junto com os alunos. Então, os professores, quando eu cheguei lá, eles não tinham sala dos professores. Para usarem os sanitários, a água, para ter acesso a isso, eles tinham que atravessar todo um pátio, né? Isso nos 15, 20 minutos de intervalo. Então, eu pensei, quando cheguei lá, falei, preciso mudar essa realidade, eu preciso que os professores estejam junto comigo, que eles saibam que eu estou aqui para eles, por eles, pelos alunos. Então, foi um trabalho, assim, árduo, né? Mas que eu tive apoio de algumas famílias lá dentro da escola, de alguns profissionais, não foi fácil, mas eu não desisti, né? Quando eu cheguei na escola Shirley também, a Anitta sabe, foi outro desespero, né? Porque eu saí da escola de anos iniciais, a gente se apaixona pelos pequenininhos, né? Então eu pensei assim, eu acho que nunca mais eu vou sair dos anos iniciais, mas aqui na nossa região já não tem mais escola da rede estadual, né? De anos iniciais. Então, quando eu vim para a escola Shirley, foi outro susto, porque eu falei, poxa, agora eu preciso adequar minha linguagem, né? Dos pequenininhos, da PEB 1, né? Da professora ali, que tem todos os alunos ali junto dela, para os professores especialistas. Então, não foi um evento fácil, ainda não é, né?
Eu estou há 1 ano e pouquinho dentro da escola, ainda não é, mas a gente está caminhando. A gente está caminhando no sentido da melhoria. Mais alguém? Não sei se eu respondi, Juliana. Aureli, tem uma do professor Edson. E a Juliana falou que respondeu sim, porque ela está sem microfone, então não tem como ela responder por lá. Ok, Juliana, obrigada. Tem mais uma no chat. Você quer ler? Você quer que eu leia? Posso ler. Então, vai. Então, o professor Edson, ele diz o seguinte, ó, quais as dificuldades do gestor por ser a ponte entre o poder público do governo e a comunidade? Como implementar as políticas de governo e de Estado sem prejudicar os interesses da comunidade? Há resistências? Como lida com isso? Olha, Edson, você me apertou sem me abraçar. Mas olha, é muito pertinente a sua pergunta, né? Realmente não é uma situação fácil, né? São muitas as dificuldades entre atender ao que é interesse do poder público, ao que o governo está orientando, né? Ao como ele entende, né, que devem ser as situações na escola. Vou dar um exemplo claro para você, em tempos de pandemia. Então, nós estamos num governo que a orientação dele é ofertar aos alunos muitas atividades semanais, né, para que eles façam remotamente, e nós temos e conhecemos ali a realidade, as dificuldades que os nossos alunos eles enfrentam nesse sentido. Entre outras situações, né? A questão da valorização do professor, como foi colocado lá no início, o não ter o poder, que ao mesmo tempo eu estou ali como líder do grupo, mas eu não sou ali a dona da escola, né? Então o gestor ele não pode pensar nesse sentido. E aí eu sempre penso que eu estou trabalhando não é para o governo, estou trabalhando para a população. Então eu sou uma servidora pública e todas as minhas ações elas vão ter um impacto ali naquelas pessoas que estão recebendo o meu serviço ou o serviço da nossa escola, né? Então eu tento conciliar o meu trabalho na liderança dessa forma. Então eu não estou trabalhando para o governo, né? Eu sou paga por ele. E aí é uma questão que a gente sempre fica muito decepcionado, porque a gente tem certeza que o nosso trabalho ele merece, né, uma gratificação melhor, a educação como um todo, porque é a base, né, de sustentação de um país, a educação. Mas eu sei que eu estou trabalhando por uma população. Então, quando sempre há uma determinação, a gente sempre tem que cumprir a lei, né? Eu costumo dizer para os professores, a gente não está no campo de quem faz a lei, a gente está no campo de quem cumpre, né? Então, infelizmente, é isso, a gente vai cumprir o que está na legislação, o que ela está amparando, o que é possível fazer dentro de um jogo de cintura maior, escutando a realidade e buscando executar de forma que possa atender mais os interesses da comunidade, a gente vai. Mas aquela parte da lei em que está muito claro que é aquilo que a gente precisa cumprir, né? Eu costumo deixar isso para os professores bem claro, de forma que a gente está, né, nessa condição. A gente está na condição de cumprir a lei, então a gente vai cumprir e sempre procuro fortalecê-los no sentido dos canais em que os profissionais da educação eles podem buscar apoio junto, né, aos seus sindicatos, junto aos seus pares, né? Então tem coisa que o diretor da escola pública ele está ali sofrendo junto com o professor e ele não tem poder de ação, né?
Então, é nesse sentido que eu tento trabalhar. Não sei se eu respondi também a sua pergunta, Edson. Mas é nesse sentido mesmo, assim. No sentido de que, como líder da escola e como gestora, eu não sou dona dela, né? Então, a gente tenta implementar essas ações, a gente tenta usar o jogo de cintura para poder atender os interesses da comunidade, mas a gente cumpre a legislação. Aurelia, ele falou que você respondeu, sim, muito obrigada. Respondidíssima, obrigada. Eu te agradeço a pergunta, Edson, né? Eu espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente, pessoal. Com certeza, depois que tudo isso vai passar, e um dia vai passar, a gente tem certeza, tem fé nisso. Você está convidada a ir até a FASAR, e aí a gente vai te agradecer pessoalmente por todo esse carinho. Aureli, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Excelentes colocações para os alunos. Parabéns, professor Lauro, que está falando isso. Professor Lauro, que eu já te falei, que é de Libras, que qualquer dia a gente vai levar ele lá para a Shirley, mas isso é outros 500, sabe? É outro momento. Nossa, é meu sonho de consumo, o professor Lauro lá na escola, viu? Oi, não tô Ainda mais. sabendo. Ah lá, deixa ele falar. Oi, não tô sabendo dessa história, não. Ah lá, minha prima estuda aí, a Gabi está falando. Gabi, eu sei quem que é tua prima, mas eu esqueci. Quem é mesmo? Fala para a Aurelia. Ela é membro do Grêmio Estudantil. A Fernanda. A Fernanda Cavalari é prima da Gabi. Ai, a Fernanda é minha tutoranda, né? Então, eu sou tutora dela, ela me escolheu, então eu puxo a orelha da Fernanda de vez em quando, mas ela é uma excelente aluna. Só que agora aí ela está um pouco sumida, a Fernanda, né? Então a gente precisa conversar mais. Ai, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem mais alguma coisa, Aureli. A professora Carol também falou que estudou na Shirley, foi numa outra época, né? Ah, o Bariani também falou que estudou na Shirley, que vai lá fazer uma visita. Pronto. Pode ir fazer essa visita, pode fazer a hora que vocês quiserem. Agora a gente está numa época ruim, né? Mas como disse a professora Anitta, vai passar. Fique à vontade para ir até a escola, para tomar um café, para conhecer o clube. A gente sempre trabalha com parcerias também, viu, pessoal? Então, sempre que vocês quiserem desenvolver algum projeto, alguma atividade, fiquem à vontade. A gente tem lá, então, as eletivas, que os professores é quem organizam, né? E nós temos os clubes. Então, no horário do clube, vocês podem visitar esses clubes, podem contribuir, fiquem à vontade para conhecer esse projeto que eu apresentei para vocês aqui lá na prática. Podem ir. Você lembra que o ano passado eu levei umas alunas do curso de pedagogia, porque o empreendedorismo estava com aquela pegada de empreendedorismo social e eles fizeram uma oficina, né? Então, tem alguns alunos que foram lá, sim. Aureli, muito, muito obrigada. A gente agradece de coração a sua disponibilidade, a sua contribuição. O Edson está falando que um dia vai para bater papo no clube, tá? Com os alunos. Ele é ótimo, você pode explorar, você pode pegar para dar palestra, para ajudar em redação do Enem, porque ele tem aula particular disso, um professor maravilhoso. Eu ofereço todo mundo para trabalhar, você viu, né? O Lauro, o Edson, a professora Andresa, que estava por aí. Agora eu acho que ela já saiu, mas maravilhosa também, que é aquele trabalho da gente fazer a avaliação diagnóstica com os alunos para levantar os problemas de aprendizagem. Então, é uma troca muito grande, que eu espero que enquanto a gente continuar na gestão, né, das duas instituições, a gente continue com essa troca, que só vem somar os dois lados. Muito obrigada. Agradeço de coração a sua excelente palestra. Imagina. Olha, eu não encarei como uma palestra, que eu estou enferrujada, viu, da parte acadêmica. Eu fiz alguns trabalhos nesse sentido com o IMES
e com outras faculdades, mas no tempo lá que eu estava na diretoria de ensino, né? Então a gente vai enferrujando um pouquinho, encarei como compartilhar minha experiência. Eu espero que essa experiência ela tenha acrescentado para vocês alguns aprendizados e que vocês também saibam que eu estou à disposição quando vocês precisarem, quiserem conhecer a Escola Shirley ou um pouquinho mais da realidade da gestão, né, que não é 100%, que não é mil maravilhas, né? Mas é muito gostoso, gente. É muito bom você poder saber que vai fazer a diferença numa escola, né? Então, eu estou tentando fazer a diferença por onde eu passo. E muito obrigada, viu, pela oportunidade, Anitta. Quando precisar, estou às ordens. O Edson falou, obrigado, volte um dia ao vivo na faculdade, né? Já endossei aí o convite, né? Deixo agora, quem quiser se despedir, pode se despedir, porque o terceiro termo tem aula com o professor Diego, que agradeço imensamente também o professor Diego, que trocou o horário da aula dele para poder estar com os alunos aqui assistindo a aula. Muito obrigada, professor Diego, muito obrigada, alunos do terceiro termo. E os outros professores também, como a professora Carol, o professor Lauro, que hoje não tinham nem aula, né, e estão aqui com a gente também. Muito obrigada a todos. Que bom. Eu que agradeço, viu, pessoal, a oportunidade e a experiência dessa aventura aqui, tá? O pessoal está meio tímido ao se despedir, estão apenas saindo. Ai, boa noite. Tchau. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, viu? A palestra foi excelente. Muito obrigada, um beijão. A Juliana falando boa noite, já que o microfone dela não funciona. Meu Deus, o Edson falou que na época dele, a diretora não era bonita desse jeito. Eu já ganhei, olha, quem disse que eu não ia ganhar nada vindo aqui hoje, né? Tá Para contar com vocês. Eu já ganhei a noite agora. O Lauro falando que o Mariano tá dando trabalho. Elianara, tem alguma pergunta? Você que está aí na rede. Acho que ela nem me ouviu. Ela é professora da rede pública estadual? Não, municipal. Ela é professora da rede municipal. Mas ela também está gravidinha, já perto de ter a linda da Isadora, então talvez não esteja muito animada. O pessoal está saindo todo mundo. O Bariane com o comentário dele, que eu vou bater nele daqui a pouco. A aluna Débora falou também muito obrigada. Foi muito boa mesmo, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Giovana. A Welly está falando que a diretora, na época dela, na Shirley, era muito brava, que ela adorou te conhecer. Muito obrigada e boa noite. Mas fala para ela que eu também sou brava, Anitta. É que o povo acha que a gente tem essa carinha, né? Sempre dando risada, acha que a gente não é brava. Quando é preciso, a gente é brava também. Pessoal saindo. Manda um beijo, Gabi, manda um beijo para minha tutorada. Pode deixar, eu já mandei mensagem para ela já, falando que eu estava na palestra. Eu até mandaria o link para ela, mas ela não estava online na hora. Aham.
Vai, Gabi, que você tem aula, Gabi, o Diego tá te esperando. Ah, é verdade. Tchau. Ah, você pensa que é só você que fala para os teus alunos ir para a sala, Aureli? Não é. Vai, Mariane, para de dar trabalho. Tchau. Boa noite, parabéns, Anitta e Aureli. Aureli e Anitta. Já a gente vai conversar, meu amiguinho. Já vou chamar você lá no particular. Boa noite, viu? Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Beijão. Beijo.